Hoje estamos aqui no podcast da Alesp e vamos falar sobre a questão da polícia científica, das perícias criminais, do Instituto Médico Legal. Nós estamos recebendo em nossos estúdios, nesta temporada que começa agora no segundo semestre, aqui no Palácio 9 de Julho, sede da Assembleia Legislativa, o superintendente da Polícia Técnico-Científica do Estado de São Paulo, Dr. Claudinei Salomão. Olá, bem-vindo. Muito obrigado pela recepção. É nossa intenção levar o conhecimento da população. O nosso trabalho como policiais científicos é uma atividade que, na procura da verdade, ajuda a promover a justiça. O senhor já chega com uma novidade aqui em primeira mão, que aí até agosto estará sendo entregue o primeiro amplo laboratório de DNA do país, é isso? Sem dúvidas. É o laboratório equipado, que se equipara hoje aos laboratórios mais modernos do mundo. Hoje nós podemos dizer que é o laboratório mais moderno da América Latina. E o que esse laboratório vai propiciar, vai proporcionar a todas as perícias, as investigações policiais? Sem dúvida, ele vai proporcionar uma maior rapidez na identificação de perfis genéticos de vítimas de toda sorte, né? Aqueles cadáveres desconhecidos, carbonizados, de vestígios humanos recolhidos em local de crime, e também na alimentação do Banco de Perfis Genéticos Nacional, que é um projeto da Secretaria Nacional de Justiça e Segurança Pública. A ideia é que, quando a gente nasce, a gente já faz o exame do pezinho. Colheria-se também o DNA? Isso é utópico, né? Porque o custo ainda é muito elevado. Para um exame de DNA de rotina, nós temos um custo ainda elevado. Então, isso hoje é direcionado para casos na esfera civil, para casos de paternidade, e na esfera criminal para a identificação do delito, de quem cometeu o delito. O amplo laboratório está sendo entregue agora, mas o que vocês já conseguiram através desse laboratório do DNA? Se o senhor pudesse contar alguns casos, dar alguns exemplos para a gente. Sem dúvida. Um fato muito interessante é que, na esteira dessa coleta que está sendo empreendida nos indivíduos privados de liberdade, nós conseguimos identificar, por comparação, elementos que já estavam presos e que tinham cometido delitos sexuais que eram desconhecidos. Isso é uma situação muito importante, porque esse indivíduo ele poderia, inclusive, sair em liberdade, tendo cometido um outro delito, um outro crime, né? E aí vocês conseguem, então, prender por conta dessa questão do DNA, do perfil genético? Prender ou, inclusive, mantê-lo preso, porque ele cometeu um outro delito, né? Em relação às pesquisas, o senhor, por 25 anos, esteve junto ao Instituto Médico Legal. Sim. E também como assessor da Superintendência Técnico-Científica ou do próprio IML mesmo? Na verdade, eu estive por 33 anos, eu estou há 33 anos na atividade de perito médico-legista. E de 2019 eu assumi o cargo de assistente técnico na diretoria do IML. Sim. Passei pela diretoria do núcleo da capital Grande São Paulo do IML, na chefia dos laboratórios específicos do IML e depois assumi a superintendência da Polícia Científica agora em janeiro. A gente falaria, se fosse um comerciante, um dono de supermercado, que já se trabalhou no chão de loja ou chão de fábrica. O senhor sempre esteve no IML. Quando o senhor assumiu a superintendência, o órgão máximo, sim, que reúne o IC e o IML, que dor o senhor quis solucionar primeiro? Isso há 6 meses. Obviamente pelo bairrismo, né? Em sendo médico legista e tendo enfrentado todas as dificuldades que nós enfrentamos durante a nossa lida diária, eu percebi que existem muitas coisas a serem empreendidas. Por exemplo, o nosso resgate predial, porque herdamos algumas situações de postos médico-legais, principalmente de necrotérios, no interior de cemitérios, em condições de insalubridade. Então, essa é uma meta que já está em andamento e que nós já estamos conseguindo solucionar. Em todo o Estado? Em todo o Estado de São Paulo.
Também com relação ao Instituto de Criminalística, nós sabíamos que havia uma certa demora, uma demanda por conta da sociedade, porque hoje uma ocorrência ela é atendida em primeiro lugar pela Polícia Militar. A Polícia Militar faz a preservação do local e notifica a atividade policial, a autoridade policial civil, o delegado de polícia. Em meio, já interrompendo, porque o que a gente ouve, inclusive, às vezes até passa na própria família, se a pessoa morre em casa, depende, se não conseguir um atestado de um médico, a polícia técnica demorou muito para ir, ou senão o carro de cadáver também para passar e pegar. Continue, eu gostaria que o senhor falasse. Eu posso dizer para a senhora o seguinte, funcionava desta maneira. O delegado de polícia, recebendo a ocorrência, ele notificaria, se necessário, o Instituto de Criminalística para que o perito criminal fosse fazer o exame do local. E o perito criminal, percebendo que havia ali uma vítima fatal, ela notificaria o Instituto Médico Legal para que fosse lá fazer a recolha desse cadáver e traslado para o IML. É um processo muito longo. É um processo longo e burocrático que nós conseguimos, na implantação hoje do nosso SAEP, que é um sistema de informação digital, reduzir todo esse período. Hoje, o policial militar e o delegado de polícia, pelo celular, eles entram nesse sistema, que é um sistema nosso da Secretaria de Segurança, ele já faz o cadastro, a comunicação para o perito criminal, e o perito criminal mais próximo daquela região, num tempo médio hoje de 45 minutos, já vai atender aquela ocorrência. Ato contínuo, quando a vítima, o próprio carro de recolha de cadáver, ele também se dirige ao local. Eu acho, inclusive, que nós não tivemos ultimamente nenhuma notícia de demora, né? De recolha, como isso era relativamente constante. Que às vezes ficavam 10, 12 horas. Então, foi uma solução interessante essa, de colocar, no ponto de vista digital, toda essa notificação do crime. E esse sistema digitalizado começou a funcionar esse ano ou já vem de algum tempo? Ele vem em teste na capital, e agora nós começamos a expandi-lo para a Grande São Paulo e especificamente em Bauru. Ele já começou em teste no interior do estado. Entendi. Então, na capital já está funcionando a pleno vapor. Olha, que ganho, né? Exatamente, um ganho de tempo, ganho para toda a sociedade. Exatamente. E eu posso dizer, inclusive para você, que hoje a permanência de um cadáver dentro do Instituto Médico Legal é de aproximadamente 6 horas. Nós conseguimos liberar hoje mais rápido que o serviço de verificação de óbitos. As pessoas não sabem essa diferença. O SVO também pertence a vocês? Não. O Serviço de Verificação de Óbitos é um órgão da Secretaria de Estado da Saúde, municipalizado, e que tem a finalidade de fazer a liberação daqueles cadáveres vítimas de morte natural, causas internas, que não receberam assistência médica durante a vida, ou que morreram sem essa assistência médica, ou que morreram num prazo inferior a 24 horas da chegada do pronto-socorro. Então, o Serviço de Verificação de Óbitos faz o exame desses cadáveres que não têm indícios de violência. E o Instituto Médico Legal já é um órgão da Secretaria de Segurança Pública, que é afeito a causas de morte externas, homicídio, suicídio, acidentes, intoxicações e mortes suspeitas. Quando uma pessoa morre em casa e um médico dá o atestado, que vem sendo acompanhado por esse médico, ou mesmo morre no hospital, ele precisa ir para o SVO? Isso é uma situação que depende muito do médico assistente. Muitas vezes ele já tem convicção da causa da morte. Sim. Então ele pode, obviamente, dentro da sua prerrogativa de médico, fornecer a declaração de óbito para a família. E aí já vai direto para o cartório. Exatamente. Mas, havendo alguma dúvida com relação àquela morte, nós podemos dividir a necrópsia em 3 tipos de necrópsia. A necrópsia hospitalar, que é aquela necrópsia acadêmica, que é feita muitas vezes para se estudar uma doença, uma patologia. Existe a necrópsia forense, que é aquela que nós fazemos, que é a necrópsia médico-legal. E existe a necrópsia de verificação de óbitos, que é aquele caso onde a declaração de óbito vai ser fornecida por um médico do Serviço de Verificação de Óbitos da Secretaria de Saúde.
Então também há essa confusão e aí fica, sem não, dúvida. perde-se muito tempo no SVO, Mas, no IML. Como a população sempre imagina que necrópsia quem faz é o IML, nós às vezes recebemos a culpa por algum atraso que não é da nossa responsabilidade. Nós falamos no início do laboratório de DNA, que está sendo entregue agora. Certo. Essa é uma grande vitória para o IC. E para o IML, o que tem de mais novo? Nós temos no IML, como eu já havia conversado informalmente com você, nós temos a aquisição de equipamentos que fazem a identificação de corpos estranhos, digamos, projéteis de arma de fogo, que estão alojados em cadáveres, isso num tempo muito rápido, sem a necessidade de translado do cadáver para a nossa central de radiologia. Esses equipamentos chamados de scanners, eles vão ser colocados nas 13 unidades periciais principais do Estado de São Paulo. Do ponto de vista de um delito que tem muito impacto, um crime que tem muito impacto na sociedade, por exemplo, que é o crime sexual, nós vamos expandir o projeto do Bem Me Quer. O projeto Bem Me Quer é um projeto que já recebeu prêmio internacional pela sua importância, pelo cuidado humanizado que é despendido à vítima. E hoje ele é localizado no Hospital da Mulher, que foi inaugurado agora. Ali no centro. Estava localizado no Pérola Byton, agora está no Hospital da Mulher. Então ele é um projeto multiprofissional. Como que é? Detalha para a gente. Então, a vítima de violência sexual, ela é atendida por uma equipe multiprofissional nesse posto de atendimento. Então ela é atendida por médico ginecologista, pelo psicólogo, pelo assistente social e pelo médico legista que vai fazer o exame que nos interessa, na verdade, para o ponto de vista criminal, que é fornecer a prova para a autoridade policial. Então, esse acolhimento ele é muito importante. Infelizmente, nós temos esse projeto só aqui na capital, mas está dentro do plano de metas do governo do Estado expandi-lo para o interior. Olha que interessante. Isso passa pela recomposição do nosso quadro de servidores, né? Hoje nós temos um déficit de quantos profissionais? Entre as nossas categorias profissionais, especificamente na Polícia Científica, que são médicos, legistas, peritos criminais, desenhistas policiais, fotógrafos policiais, auxiliares de necrópsia e atendentes de necrotério, na média são um déficit de 35% da categoria. Bastante, hein? É bastante, porque os nossos concursos foram muito pausados, né? O último concurso que nós tivemos foi em 2013. 10 anos. Há 10 anos. Então, indivíduos vão aposentando, outros saem da atividade por motivo de doença, e agora está havendo uma recomposição patrocinada pelo governo do Estado das categorias policiais, de forma geral, e também da Polícia Científica. Então, nós já tivemos agora um concurso em andamento para 189 médicos legistas, que vão ser acrescidos em mais 116 para todo o Estado de São Paulo. São aí mais 300. Exatamente, Serão um total de 300. Para recompor o quadro de médicos legistas das unidades. Nós temos 170 unidades periciais espalhadas pelo Estado de São Paulo. Só postos médico-legais são 77. Então, a carência é realmente muito grande. Qual o perfil de um médico do Instituto Médico Legal e o senhor que trabalhou lá há tanto tempo? É um perfil, a princípio, acadêmico. São médicos que têm muito interesse na medicina, de forma geral, e na medicina legal, que é uma especialidade fantástica. É uma das especialidades mais difíceis da medicina, porque ela tenta traduzir para a justiça tudo aquilo que nós encontramos do ponto de vista médico. Traduzir em laudos. Em laudos. Então, é uma atividade de ligação, porque o juiz, o advogado, o promotor de justiça não tem a menor noção de achados médicos, de alterações causadas no corpo. Então, o médico legista ele é um indivíduo de ligação, ele produz laudos que vão fornecer subsídios para a penação, para a condenação. E também, voltando aqui no DNA, nós podemos falar também que o DNA ele é efetivo, inclusive, em isentar algum indivíduo de crime. A senhora tem acompanhado aí no noticiário internacional que indivíduos que estavam presos
por conta do advento do exame do DNA, eles acabaram sendo inocentados, porque não estavam presentes naquele local do crime. Então, o médico legista ele é um indivíduo que tem que estar sempre aprendendo. Tem que ter noções de legislação, de justiça, de noções criminais. Ele tem que atender às requisições dos delegados de polícia. Não pode errar. O médico legista tem um ditado que diz o seguinte: errare humanum est, perseverare diabolicum. Todos erram, mas a gente procura acertar sempre, porque disso depende o futuro de muitas pessoas, né? E agora, com uma maior contratação, vai facilitar, porque é óbvio que sem dúvida, esses profissionais que trabalham, eles estão trabalhando de forma sobrecarregada. Sobrecarregada e em algumas unidades nós tivemos que, infelizmente, reduzir o atendimento, inclusive suprimir o atendimento e passar o atendimento para unidades mais próximas daquela região. Por quê? Por conta da deficiência de médicos. Para quem trabalha nessa área, como fica a saúde mental do profissional? Realmente nós passamos a nossa existência dentro da polícia científica, nós não vemos coisas boas, né? O impacto é muito grande. Uma coisa é estar nos laboratórios, como ontem eu tive o prazer de conhecer, o laboratório de entorpecente, de DNA, de balística. Mas a senhora sabe que mesmo o laboratorista ou aquele perito que está no laboratório, ele sempre acaba entrando em contato com o histórico daquela ocorrência. Então, isso afeta realmente os peritos criminais que vão fazer local de crime. Isso afeta a saúde mental dos médicos, de todos os profissionais. Então, hoje nós temos um eixo de valorização profissional. Então, nesse eixo de valorização profissional, nós estamos incrementando atendimento psicológico, porque o índice de suicídio na polícia, de forma geral, é muito grande, né? Então, nós estamos incrementando atendimento psicológico individualizado e assistencial aos policiais, atendimento odontológico, atendimento médico. E isso acho que vai ser um incremento muito grande para a qualidade. Isso veio com o Covid, não antes? Senhora? Isso veio com o Covid ou veio antes? Essa preocupação com a saúde mental? Não, a preocupação com a saúde mental sempre existiu, mas partimos do princípio que, como diz a Polícia Militar, né? O policial, e o senhor também já foi policial militar? Sim, o policial é superior ao tempo, né? Então, ele não usa guarda-chuva, né? Então, essa caracterização do perito criminal, do médico legista como um indivíduo durão, né? Ela, na verdade, ela tem os seus sinãos, né? E a gente percebeu que, como acontece em diversas outras atividades profissionais, o policial ele precisa de um atendimento psicológico personalizado. Isso já acontecia na Polícia Militar, já há algum tempo, e a Polícia Civil e a Polícia Científica estão investindo nesse aprimoramento. Criando e intensificando. Exatamente, que seria a valorização do profissional. Nós estamos na Casa de Leis, que é a Assembleia Legislativa. De que forma os deputados podem agregar a UIC e também ao IML? Eu acho que, a princípio, os nobres deputados eles precisam conhecer a nossa instituição. Muitos não conhecem o Instituto Médico Legal, o Instituto de Criminalística. Muitos também não sabem qual é a nossa atividade diária, a importância da polícia científica nas atividades da sociedade, né? No desenvolvimento da justiça social. Então, eu acho que seria interessante que eles conhecessem. Nós estamos de portas abertas para recebê-los. Uma outra ajuda muito importante seria na aquisição de equipamentos. A polícia, de forma geral, se falarmos aqui da Polícia Militar, da Polícia Civil, nós sabemos que eles precisam de, primariamente, viaturas de polícia, coletes e armamento. Nós precisamos, além de viaturas, de colete e de armamento, nós precisamos de equipamentos. E os equipamentos são muito caros. São importados? São importados na maioria dos casos. Para a senhora ter uma ideia, um microscópio hoje eletrônico de varredura, que nós usamos lá no nosso laboratório de física, custa por volta de R$2 milhões. Falei aqui do aparelho colposcópico,
Não, na hora que o senhor falou do bioimpedância, não chegou a falar. Existe um aparelho como a mulher faz a colposcopia normalmente, anualmente? Do conhecido Papa Nicolau, tá Sim. certo? Aquele aparelho ele também pode ser usado na perícia criminal. Existe um aparelho hoje importado também, que é um colposcópio forense, que além de fazer todo o exame ginecológico, ele tem um aumento aproximado de 200 vezes para a identificação de vestígios de espermatozoide. Isso direciona o médico para fazer a coleta especificamente daquele vestígio. Ele não coleta, mas ele aponta. Ele aponta, o médico faz a coleta especificamente daquele vestígio, inclusive em vítimas que foram já higienizadas e que ainda resta algum tipo de vestígio. E isso é importante porque esse material colhido ele vai para o DNA. Vai ser feita a pesquisa de espermatozoide e, se for positiva a pesquisa de espermatozoide, ele vai ser submetido ao exame de DNA. Como que é possível identificar espermatozoides em roupas que já foram lavadas? Então, isso é um processo técnico, não é? As vestes elas são submetidas a um procedimento técnico no laboratório de DNA que você vai ter oportunidade de conhecer. Então, passa por secagem, por extração minuciosa. Então, quando o pessoal, puxa, mas o DNA não ficou pronto ainda, não é a mesma situação em fazer um exame de DNA de duas pessoas vivas que estão confrontando a paternidade. Entendi. Nós vamos fazer exame muitas vezes em materiais que são ressecados, em putrefação, cuja extração é difícil. Inorgânicos. Contaminados por fungos e bactérias que também têm DNA. Então, esse procedimento ele pode demorar 30 a 60 dias numa situação dessa. Agora, especificamente quanto à técnica que é feita no laboratório de DNA, eu não sei aqui dizer para a senhora, mas que nós conseguimos fazer milagres, fazemos. E o senhor está falando dessas questões, e eu estive no laboratório lá de entorpecentes. Sim. E a gente tem essas séries que passam agora na TV aberta e também nos streamings, que tem a Polícia da Fronteira, a Polícia dos Aeroportos. Certo. Diz que hoje em dia não se usa mais aquele reagente onde a cocaína se virou azul, é cocaína? Eventualmente. Vocês usam um sistema mais moderno? Esse seria aquele exame de constatação, não é? Isso. Imediato. Eventualmente, essa substância ela pode dar resultados falso positivos ou falso negativos. Então, todo o exame de entorpecente ele precisa ter duas metodologias para ser realmente afirmado como entorpecente. No nosso laboratório de entorpecentes, do núcleo de entorpecentes... Que fica no Butantan. Que fica no Butantan, nós sempre... são utilizadas as duas técnicas para o mesmo exame, porque isso seria, digamos assim, a prova ouro. A prova e a contraprova. A prova e a contraprova. E, inclusive, nós temos a expertise hoje do laboratório de entorpecentes em fornecer, porque o traficante, o químico que trabalha para o traficante, ele vai mudando algumas moléculas do entorpecente, por quê? Para dificultar a identificação daquela substância como entorpecente. Então, a Polícia Científica de São Paulo é a que mais alimenta o banco de dados sobre diferentes entorpecentes que vão surgindo do país. Como, por exemplo, agora, eu acho que esse não é o nome científico, mas o K4, K9, que são essas drogas que aparecem principalmente na Cracolândia e que acabam viciando muito rápido. Seria o cannabis sintético, Sim. né? Então, são drogas de alto poder ofensivo, né, para as vítimas e estamos ali progredindo, o pessoal da toxicologia forense, do núcleo de entorpecentes, está progredindo muito no exame desse tipo de substância tóxica. E vocês precisam ser expert, porque hoje em dia muita gente não sabe que você pode colocar a droga num pedacinho de papel, e esse pedacinho de papel ele passa aqui incólume, não, é um pedaço de papel normal, principalmente nos presídios ou mesmo na comercialização, no tráfico. Lá no nosso núcleo de entorpecentes, nós recebemos drogas em quantidades muito grandes, em toneladas, para fazer a constatação e exame, e recebemos também materiais muito pequenos. Então, examinamos todos os tipos de materiais. E queria acrescentar aqui, você falou da nossa expertise, o nosso quadro de profissionais é um quadro altamente qualificado.
nós temos servidores ali com formação, além da formação universitária obrigatória, que fizeram pós-graduação em mestrado, doutorado, inclusive no exterior. Então, é um pessoal que tem um nível acadêmico muito refinado. Eu estive conversando com químicos, no caso Sim. do Laboratório de Entorpecentes, alguns, inclusive, da Universidade de São Paulo, que vocês também, né? Sim. Têm uma parceria importante, tanto com a Unicamp quanto com a USP. Então, no caso de entorpecentes, a Unicamp hoje tem um laboratório de exame de entorpecentes mais completo em termos de equipamento. Então, existe essa parceria. A USP, nós usamos a Universidade de São Paulo para alguns exames em especial, que nós não dispomos. Por exemplo, hoje é uma meta nossa também instituir o nosso centro de perícias em agravos animais. Perícias direcionadas a maus tratos a animais. Hoje nós trabalhamos em conjunto com a Universidade de São Paulo do ponto de vista operacional. Nós não temos ainda um espaço adequado para fazer a análise daquele animal. E aí vocês atuam no hospital veterinário? Exatamente. A nossa perícia veterinária ainda é feita em conjunto com a Universidade de São Paulo, que está ali do lado, né? Então, o exame cadavérico, digamos assim. Sim. Né? E esse volume é muito pequeno? Ele é pequeno, mas está crescendo muito. Então, tanto que nós já estamos com o planejamento de construção da nossa sede pericial para maus tratos a animais ali na Zona Leste. Isso vai ser também uma inauguração que nós pretendemos fazer em breve. E qual que vai ser a dimensão, capacidade de atendimento? Quantos servidores? Nós temos, no corpo de peritos, nós temos médicos veterinários também, que fazem hoje perícias de outras áreas. Porque o perito criminal, ele presta o concurso para perito e pode ser veterinário, mas vai trabalhar em alguma outra área por treinamento, mas seriam indivíduos deslocados para essa atividade fim. Entendi. O senhor já falou aqui do laboratório de DNA, dos scanners, da questão do ML. Vocês estão humanizando mais o ML? Sem dúvida. Não que os funcionários e servidores do ML não fossem humanizados, mas a gente entende que pela própria atividade diária e pela própria redução do nosso quadro de funcionários, nós somos, na verdade, no Instituto Médico Legal, médico legista, o atendente de necrotério e o auxiliar de necrópsia. Então, essa atividade ela acaba sendo entendida pelo usuário de uma maneira muito, digamos assim, com reservas, porque a própria estrutura predial e de atendimento do Instituto Médico Legal ela não era muito favorável a esse tipo de atendimento. Então, com essa mudança de paradigma, deixar de encarar o Instituto Médico Legal como um lugar mórbido, onde se mexe com sangue, que é uma notícia marrom, né, do noticiário cotidiano. Nós estamos transformando os postos médicos legais em estruturas semi-hospitalares. E o próprio funcionário que já estava na instituição e que hoje entra na instituição, ele é treinado para ser adaptado nessa estrutura semi-hospitalar. A questão da identificação de um corpo por um familiar, por um conhecido, difere hoje de 10, 15 anos atrás? Ainda é preciso chegar ali tete a tete no corpo ou isso é feito através de fotos? Existe a identificação do familiar, ela é sempre feita, na verdade, ela é feita olhando o cadáver. Presente. Existem algumas circunstâncias, por exemplo, existe uma sala com visor, então ele não vai ficar ali em contato próximo com o cadáver. E também existem aquelas situações onde o próprio reconhecimento ele é impossível. Indivíduos que têm sofreram um acidente que danificou muito o segmento cefálico, ou que estão carbonizados, ou que estão em adiantado estado de putrefação, essa identificação ela se torna presencial, ela se torna irrelevante. Dentro do IC e do IML, vocês têm departamentos distintos para tratar e identificar esses corpos em alto estado de putrefação? Então, hoje,
aqui na capital, os casos de encontro de cadáver ou cadáver em estado de decomposição adiantado, eles são direcionados para a nossa unidade oeste, ali do lado Jaguaré. no Jaguaré. Porque a estrutura foi modernizada e ela permite um maior conforto, tanto para quem executa o trabalho pericial, como para a vizinhança e para os usuários, porque a estrutura ela é hermeticamente fechada. Então, Por que o médico legista precisa se paramentar como um médico fazendo uma cirurgia? Porque primeiro numa sala cirúrgica. Primeiro que existe aquela circunstância o médico, o perito, o médico, ele deve se diferenciar. Eu acho que isso é uma questão deontológica, né? Que nós aprendemos, pelo menos aprendemos na faculdade de medicina. Né? O médico deve se diferenciar ou pelo uso de uma roupa branca ou pelo uso de um avental. E especificamente no caso do legista que está executando um ato necroscópico, é aquela circunstância. O cirurgião ele não pode contaminar o seu paciente, então ele se paramenta. E o legista ele não pode ser contaminado pelo cadáver. Então a situação é inversa. E isso exige normalmente uma paramentação. Uso de máscaras, principalmente em cadáveres em estado de putrefação, né? Porque é muito desagradável. Realmente. Ou em acidentes, tragédias. Sem dúvida nenhuma. Em desastres de massa, né? Nós temos aí um setor do IML e do IC que cuida de desastres de massa. E isso está sendo reforçada essa situação, porque nós vivemos hoje, a senhora tem um exemplo do litoral norte. A tragédia no Carnaval. Foram 65 vítimas. E o nosso trabalho lá foi um trabalho, digamos assim, com toda a modéstia, espetacular. Em uma semana nós conseguimos identificar todas as vítimas, inclusive vítimas que não eram daqui do estado de São Paulo, eram do Nordeste, do Piauí, e nós conseguimos fazer toda essa identificação em uma semana e entregar os cadáveres para os seus familiares. O senhor participou da identificação dos corpos do acidente da TAM, o último, com 198 vítimas? Não participei. Mas aquilo foi realmente um aprendizado. É uma força-tarefa, né? Foi uma força-tarefa, foi um aprendizado, foi também um trabalho brilhante dos legistas que participaram dessa perícia na época. Foram feitos exames em vestígios muito pequenos, em corpos quase que calcinados, completamente carbonizados, e o resultado foi muito satisfatório. Foi um trabalho... E como é que vocês conseguem, no caso de uma vítima de incêndio, fazer a identificação se o corpo chega completamente carbonizado e deteriorado? Mesmo na carbonização, nós temos ainda algumas estruturas internas que se mantêm preservadas, a não ser que o indivíduo tenha sido transformado em cinzas, né? Aí, obviamente, é impossível. Mas mesmo no indivíduo carbonizado, nós temos estruturas que são mais resistentes à temperatura. Então, a medula óssea, em ossos longos, nós temos os dentes. Então, a extração do DNA, como disse para você, ela é mais difícil, ela é muito mais difícil, mas ela não é impossível. E aí, no caso, é preciso um familiar ceder também uma amostra para a comparação. O dado de DNA isolado não tem nenhum tipo de valor se não for confrontado com alguma apresentação de alguma vítima ou de algum requerente, para que se faça o confronto. Então, o dado isolado de DNA não tem nenhum valor. Não é como uma fotografia, né? Eu gostaria que o senhor voltasse a falar, então, desse departamento para desastres, para acidentes em massa. Então, nós vivemos numa cidade com 12 milhões de habitantes, num estado com 40 e poucos milhões de habitantes. Então, nós temos uma predisposição a acidentes de massa. Grandes incêndios de edifícios, tragédias com ônibus, com metrô, como aconteceu no litoral, desmoronamentos, quedas de aeronaves. Então, nós temos que estar sempre com uma equipe que possa ser momentaneamente convocada para executar esse tipo de trabalho pericial, porque não há nada mais constrangedor e difícil para um parente ou um familiar
saber que o seu ente querido estava naquele acidente e que há uma demora muito grande na identificação. Então, constatação e identificação. Esse é um grupo permanente, do qual fazem fazem parte médicos legistas e peritos criminais, auxiliares de necrópsia, que, na eventualidade de um acidente, eles são convocados para... E também existem equipamentos móveis para isso? Temos. Hoje nós temos alguns aparelhos de raio-x que são portáteis, que podem ser levados até o local. Quando acontece algum desastre de massa, nós tentamos sempre usar o posto médico legal mais próximo e mais adaptado para fazer aquele tipo de liberação e de exame, não é? Mas, ou se não, alguma instituição... Chega a se pegar, não? Não, nós temos grande ginásio, alguma coisa? Nós temos nós temos containers que podem ser adaptados para o transporte, containers refrigerados que podem ser utilizados para o transporte desses cadáveres para a unidade pericial mais próxima. E no caso onde vocês estariam trabalhando, seria uma unidade volante, né? Olha, essa questão de unidade volante para o Instituto Médico Legal não é muito boa, porque o exame pericial, de forma geral, ele precisa de primeiro, ele precisa de sigilo. Ele precisa de sigilo. Existe o sigilo pericial. Segundo, que quanto menos tivermos ali indivíduos estranhos àquele trabalho circulando, melhor para o desenvolvimento dos trabalhos. Então, a intenção é sempre... do ponto de vista de acidente de massa, que esses cadáveres sejam recolhidos e transladados para o posto médico legal mais próximo. Entendi. Em relação à questão do Instituto de Criminalística, dos peritos, do IC, o que é possível modernizar? Porque tem também as séries que passam, as séries americanas, que são aqueles... ou super equipamentos, ou que eles detêm um outro know-how. O que precisa ter aqui? Vou dar alguns exemplos. No caso de um acidente de trânsito com vítima, a senhora já viu que o trânsito antigamente era interrompido por horas naquela via de tráfego. Hoje nós temos um sistema de scanner 3D que, acoplado com um sistema de drones, ele consegue fazer em pouco tempo todo o histórico daquele acidente por meio da identificação das frenagens e reconstitui depois todo o acidente. Como se fosse uma filmadora. Como se fosse uma filmadora. Então, isso é um trabalho pioneiro nosso, que foi elogiado inclusive na Alemanha, esse trabalho de uso do scanner 3D com o drone. Nós temos hoje 150 drones em atividade e pretendemos ter mais. Drones de última geração. Nós temos um aparelho que ele faz hoje a constatação do entorpecente, da qualidade do entorpecente ou da substância entorpecente, sem que haja ruptura do invólucro. Por exemplo, numa situação de fronteira, onde não tem ali um posto de perícia criminal, esse aparelho ele é um aparelho portátil e pelo contato com a substância que está ali embalada, mesmo estando no saquinho, num copo, numa garrafa, ele consegue... Ou camuflada numa lata de leite em pó. Ele consegue fazer ali a identificação dessa substância. Obviamente que isso depois vai passar por uma perícia mais acurada, mas é um exame imediato. Nós temos também dentro da perícia criminal um aparelho que é como se fosse um tablet, chama Forenscope. Hoje, para se colher a impressão digital, os papiloscopistas, que não são da polícia científica, são da polícia civil, eles jogam ali aquela substância, aquele pó, e depois eles colhem ali a impressão digital ali por uma técnica já consagrada. O Forenscope é um aparelho como se fosse um tablet, e que, numa superfície sólida, num vidro, quando ele é direcionado para aquela região, ele capta a impressão digital, que pode ser transmitida para um instituto de identificação, para você fazer a identificação daquela digital. Então, é um aparelho moderno.
Temos também ali um aparelho que faz hoje a prospecção no solo, que é o... Deixa eu ver o nome dele aqui. Vendo a colinha. Desculpe. Que isso? Dr. Claudinei Salomão. O georradar. O georradar é um aparelho que, quando ele passa pelo solo, ele consegue verificar ali, na profundidade, se existe algum vestígio de corpo humano. Ou de osso. Ou de osso. Então, ele está sendo usado aí num trabalho pericial pioneiro que estamos fazendo, mas eu não posso hoje falar sobre ele. Dar mais detalhes. Dar mais detalhes. Então, existem vários equipamentos que podem ser agregados hoje, facilitando e agilizando o trabalho pericial. Só que tem também um cachorrinho que está ajudando bastante vocês, inclusive vocês querem fazê-lo de tutor, de treinador para os demais. Também foi Conta isso para a gente. Também foi um trabalho pioneiro lá em São José dos Campos, um perito criminal. Com o Mani. Ele adotou esse cãozinho vira-lata quando pequeno, ele adotou ali, e esse cãozinho ele foi sendo criado ali junto dele no Instituto de Criminalística lá de São José dos Campos, e ele percebeu que esse cachorrinho ele tinha uma sensibilidade muito grande a sangue, e ele foi treinado para isso. Hoje ele é um expert, então ele consegue sentir e identificar vestígios de sangue muito pequenos, que, inclusive, depois da higienização de ambientes de crime, ele consegue identificar esses vestígios. E ele já foi até motivo de filmagem, aí já virou galã. Já virou um galã. E já está ganhando uma companheira, né? Uma cadelinha chamada Savana, que vai também ser treinada para essa finalidade. E hoje ele circula pelo estado de São Paulo. O pessoal prefere usar o Mani do que a substância, o georradar. Não, o luminol, desculpe. O luminol é aquela substância que quando é colocada no ambiente escuro, ele brilha, dizendo que ali há vestígios de sangue. Então, a perspicácia do Mani é maior do que a do luminol. O Mani tem quantos anos? Quantos anos tem o Mani? Eu não lembro disso, não. Mas é um cachorrinho, deve ter uns seus 2 ou 3 anos de idade. E vocês têm o projeto de ensinar cachorros de rua, adestrá-los com essa finalidade? Então, nós percebemos isso uma grande fonte de trabalho, inclusive científico. Hoje, esse perito que cuida do Mani, que é o tutor do Mani, ele está se ligando a uma universidade para desenvolver esse tipo de trabalho. Então, nós vamos começar agora com a segunda parte. Segunda servidora, né, que seria a Savana. E é um trabalho realmente pioneiro da Polícia Científica de São Paulo. De todas as coberturas que o senhor fez enquanto esteve na parte executiva, esteve à frente, qual que foi a principal, a que mais lhe marcou? No Instituto Médico Legal, como legista, que me marcou emocionalmente. Isso. Eu posso dizer que foi um crime que eu participei da perícia lá em Santo André. Foram 2 crianças que foram vítimas de homicídio pelo próprio pai e pela madrasta, em Ribeirão Pires. Então, 2 crianças pequenas, 2 irmãozinhos. A gente tem visto isso se repetir tanto. 2 irmãozinhos, e foi uma circunstância muito triste, né? Porque o modus operandi foi crueldade intensa contra os próprios filhos, e ato contínuo depois ter que examiná-los, porque todo indivíduo preso, ele passa pelo exame cautelar, que é o exame de corpo de delito. De corpo de delito, antes que ele entre no sistema prisional, antes que ele seja recolhido. O maior trabalho do IML, dos legistas do IML, é com exame de corpo de delito ou é com análise de cadáver? Sem dúvida, é com vivos, né? Primeiro que todo indivíduo que é recolhido, ou menor, ou o indivíduo recolhido para o sistema prisional, ele necessariamente, mesmo na fase de inquérito, ele tem que passar pelo Instituto Médico Legal por uma questão de cautela. Primeiro, para identificar se ele já tinha alguma lesão
E segundo, para excluir a possibilidade de que, durante a custódia dele pelo Estado, ele tenha sido vítima de alguma agressão. Então, isso é diário, né? Nós examinamos muitos presos em São Paulo. Existem aqueles exames de corpo de delito, que são vítimas de acidente de trânsito, de brigas, que passam pelo IML para que seja constatada a lesão. Ou da tolerância zero, da operação da lei seca. Também são os indivíduos que passam por exame de embriaguez, exame clínico de embriaguez, quando se envolvem em algum acidente de trânsito, ou então nessas blitz que a Polícia Militar e a Polícia Civil empreendem nas cidades. Existem os exames sexológicos, e vítimas de violência doméstica. O que são os exames sexológicos? Sexológicos são esses exames em vítimas de estupro. Certo, homens ou mulheres, como do programa BMCare. E as vítimas de violência doméstica também, né? Agora nós temos aí um projeto aqui na capital, se tudo correr bem, nós temos a Casa da Mulher Brasileira, ali no Cambuci. E ali a Casa da Mulher Brasileira já tem atendimento da Polícia Civil, do Ministério Público, do Judiciário, da Assistência Social. Nós pensamos e estamos tentando ali instituir lá dentro da Casa da Mulher Brasileira um polo pericial para essas vítimas de violência doméstica. Um atendimento multidisciplinar. Multidisciplinar e humanizado realmente, né? Porque ali ela tem toda a assistência, né? Inclusive para os filhos, né? Com brinquedoteca, etc. Tal. O senhor falou aí dos produtos que já estão em ação pelos peritos, mas qual que é o sonho de consumo hoje do senhor que é superintendente da Polícia Técnico-Científica de São Paulo e vendo um filme estrangeiro? Ou sabendo, ou conhecendo em loco? Eu posso dizer para você que a Polícia Científica do Estado de São Paulo, que é a polícia que mais trabalha hoje no mundo, o nosso nível pericial hoje é por volta de 3 milhões e 200 mil exames de peças por ano. Necrópsias médico-legais são 77 por dia. Em nenhum lugar do mundo desenvolvido nós temos um movimento tão grande de perícia como esse que nós temos aqui. Então, a Polícia Científica de São Paulo ela é suficientemente e cientificamente competente, inclusive para desenvolver técnicas próprias, de periciais próprias, como, por exemplo, o MANI, né? Que é um projeto pioneiro. Né? Nosso sonho de consumo realmente é ter estruturas prediais dignas, prestar um atendimento digno à população, fornecer dados reais, materializar o crime de forma absoluta para instruir o processo criminal e que não reste dúvida com relação a esses procedimentos que nós empreendemos todos os dias. No caso, o perito é que está presente num local, por exemplo, no incêndio. Como é que vocês conseguem identificar se o incêndio foi causado pelo aquecedor ou pela tomada? Ou como é que vocês chegam depois que está tudo... Tudo detonado. Como é que é possível fazer isso? Durante a sua formação como perito, ele vai ter a teoria e vai participar depois de inúmeros atendimentos de locais. Então, isso é uma aquisição constante, né? Uma experiência profissional contínua. Não tenho aqui como entrar em detalhes nesse tópico, porque isso é específico do Instituto de Criminalística e dos peritos criminais, engenheiros, né? Geralmente engenheiros, químicos, físicos, que lidam com explosivos, etc. Mas é uma situação em que os mais antigos sempre passam o seu conhecimento para os mais jovens. Bateu o olho, já sabem o que foi. Sem dúvida. Mas nunca no olhômetro, né? Porque nós temos que constatar, materializar a prova. Aí tem que levar, tentar achar um pedaço da tomada, ou mesmo... Por exemplo, um caminhão, um ônibus que sofreu um acidente por uma quebra de eixo. Então, hoje, esse material ele é levado para o Instituto de Criminalística e justamente aquela região que quebrou por uma falha do material, ela é seccionada e aquilo fica guardado para sempre. Nós temos agora que implantar, isso já está em andamento, a nossa central de custódia
do Estado de São Paulo. E o volume de provas hoje, e tudo tem que ser guardado. E o volume de provas materiais examinados a ser depositados é muito grande. Ainda hoje, esses materiais eles estão aí espalhados em algumas unidades periciais, mas nós vamos tentar colocá-los todos numa central de custódia. Haja espaço, hein? Haja espaço. Por exemplo, projéteis balísticos. Nós estamos participando do projeto nacional de perfil balístico, que também, nos moldes do DNA, todos os dados recolhidos de identificação de armas de fogo, ele vai alimentar esses dados do Ministério da Justiça. Isso significa que um bandido... O crime ele pode ser cometido pelo mesmo criminoso no estado do Paraná e no estado de São Paulo. E a identificação dessa arma ela é muito importante, inclusive no novo cangaço, por exemplo, nós descobrimos ali que projéteis identificados em, se não me engano, Bauru, Araçatuba, esses projéteis eles eram os mesmos projéteis identificados lá no crime que ocorreu no Paraná, ou seja, era a mesma quadrilha. Então, o crime hoje ele não encontra fronteiras nos estados, né? Nem nos países, quanto mais nos estados, né? Hoje, os traficantes têm químicos na sua produção. Sem dúvida. Para estar elaborando novos produtos ou apurando. Mas vocês também têm um correndo de cada lado. Esse equipamento de exame balístico é um exame também muito caro, né? E nós já temos 4 em atividade, 2 aqui na capital, 2 no interior, e nós já adquirimos mais 4. Então, nós vamos ter 8 equipamentos desses para fazer o perfil balístico. E como é que vocês conseguem investimentos? Como são feitos os investimentos em todo o equipamento do IC e do IML? Então, existe um orçamento próprio da Secretaria de Segurança Pública, como das demais secretarias. E deste orçamento, as polícias, militar, civil, a Polícia Científica e o Corpo de Bombeiros, especificamente, tem uma parcela deste orçamento. O governo do estado percebeu agora que o nosso investimento é um investimento alto. Apesar de sermos uma polícia de 4.000 servidores, termos 170 unidades periciais, a nossa polícia é uma polícia cara. As necessidades demandam. As necessidades demandam investimento. E temos tido esse retorno. A mudança do governo que houve após aí uma dinastia do PSDB por 30 anos, isso pode provocar um impacto positivo? Sem dúvida nenhuma, e já está provocando na identificação das nossas carências, nesse resgate, na recuperação dos nossos recursos humanos, por meio de concursos que ficaram paralisados durante 10 anos praticamente. No investimento nas novas unidades, hoje nós temos unidades sendo construídas e reformadas em Bauru, Presidente Prudente, Avaré, Franca, vamos começar agora em Piracicaba, São José do Rio Preto. Que são os núcleos regionais. São núcleos regionais que estão sendo construídos e reformados para acolher tanto o IC quanto o IML no mesmo conjunto predial. E no resgate também tecnológico, né? Na aquisição de equipamentos. Então, temos tido essa acolhida do governo. Que bom. Doutor Claudinei Salomão, chegou a hora da gente bater papo aqui no podcast, falando do senhor. Para que time o senhor torce? Preciso falar do time que eu torço? Está um pouco embaixo, mas eu sou corintiano raiz. Aliás, na minha casa vai ao estádio? Vou eventualmente. Agora não tenho tido muito tempo mais, mas na minha casa todos são corintianos. Meu pai falecido, meus irmãos, meus filhos. E aí se não fossem, né? O senhor tem pet em casa? Tive, agora não tenho mais. Os meninos cresceram, foram para a faculdade e aí, pela própria atividade profissional, se torna muito difícil, né? E no lazer, como é que o senhor aproveita o lazer com a família? Olha, eu gosto muito de ir à praia, gosto muito individualmente, eu gosto muito de caminhar, faço yoga. Há muito tempo? É uma maneira de desestressar o yoga, né? Porque nós temos que nos desestressar, né? Depois de tudo que eu falei aqui. Sim. E faço yoga já há quase 2 anos. Então isso é recente. Recente, mas eu já estou me tornando um veterano, viu? E faz todos os dias? Como que é? 2 vezes por semana. Olha.
e quando preciso, né? Porque tem aquele dia que realmente a meditação ela é fundamental. E caminha todos os dias? Quase todos os dias, preferencialmente à noite. E geralmente tarde, porque o nosso expediente ele se estende além de um horário, digamos assim, suficiente, né? E na cozinha, o senhor gosta de cozinhar, passa reto, prefere o aplicativo? Eu não gosto muito de aplicativo, mas eu sou bem... eu não sou um gourmet, eu me contento com alimentos mais triviais. Mas frito um ovo, viu? Faço um cafezinho. Quando o senhor viaja, seja aqui dentro do país mesmo ou para outros países, o senhor é daqui, né? Eu, como jornalista, quando viajo, eu fico olhando, eu observo o comportamento, a questão das cidades, se são bem cuidadas ou não. A gente não consegue desligar. Não. O senhor, quando viaja, o senhor também fica assim, meio que ligado? Sem dúvida. E inclusive, às vezes, é um choque de realidade quando retornamos para o Brasil, né? Porque em determinadas situações, a gente ainda tem muita pobreza, né? Muita pobreza, né? Situação de rua, né? De pessoas que isso a gente não encontra em outros países, né? Não, mas interessante isso que o senhor falou, mas eu me refiro à questão da sua profissão. Visitar. Ou visitar, ou meio que fica atento quando vê alguma Olha, coisa. Eu vou dizer. Você é curioso, né? Vou dizer uma coisa para você. Nós temos tanta perícia aqui, principalmente no estado de São Paulo, que nós recebemos indivíduos de outros países que vêm aqui visitar e que querem conhecer a nossa perícia. E trocar cultura. Trocar cultura e experiência, porque conversando com um colega de um outro país, ele falou assim, puxa, vocês têm um movimento tão grande aqui de perícia, quando nós temos um cadáver lá, a gente faz 10 trabalhos científicos em cima desse cadáver. E aqui vocês têm um manancial, né, para pesquisa científica, mas esse é um outro ponto que nós estamos investindo agora. Incentivar a pesquisa científica no âmbito do Instituto Médico Legal e do Instituto de Criminalística. Aí seria uma parceria com a USP? Nós temos a Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícia Médica, que, em contato com a diretoria, pode ser que saia um trabalho ou uma revista acerca das nossas... Um periódico acerca das nossas pesquisas e perícias. Uma coisa que eu fiquei sabendo, para terminar, que nem muito se fala ainda da doença de Alzheimer. Sim. Então, quem tem um familiar que faleceu de Alzheimer e que tivesse a intenção de ceder para alguma pesquisa, não é assim que funciona. Então, eu vou dizer para você o seguinte, no âmbito do Serviço de Verificação de Óbitos, não do Instituto Médico Legal, em alguns municípios, o Serviço de Verificação de Óbitos já participa de um trabalho pioneiro com relação a mal de Alzheimer, onde os familiares, eles, num termo de doação, eles consentem com essa doação e parte desse exame do cérebro é feito aqui e uma parte é encaminhada para o exterior. Então, isso já é um trabalho em andamento. E recebemos agora a demanda de que esse trabalho fosse feito também no âmbito do Instituto Médico Legal, porque nós temos ali uma diferença de faixa etária. Normalmente, no serviço de verificação de óbitos, são examinados aqueles cadáveres com pessoas com mais idade. Longevos. Isso. E no Instituto Médico Legal seria uma experiência com indivíduos mais jovens. E isso traria talvez algum incremento a essa pesquisa. Então, nós estamos avaliando essa possibilidade, inclusive. Nossa, um grande ganho para a sociedade, sem né? Dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Olha, um novo braço. Aqui no podcast da Alesp, nós agradecemos a participação do Dr. Claudinei Salomão. Muito obrigada, volte sempre. A gente que hoje esmiuçou o que é o IC, o que é o IML. Muito obrigada. Eu é que agradeço a oportunidade, agradeço também a toda a Alesp, aos deputados pelo apoio que têm nos dado, ao reconhecimento da nossa atividade como peritos criminais do Estado, e estamos lá à disposição para recebê-los em visita às nossas unidades periciais. Tem podcast da Alesp todos os dias. Você sabe, às 7h no Spotify e no YouTube, às 8h aqui na TV Alesp. Fique sempre com a gente.